maior obra arquitetônica do período colonial brasileiro foi para abastecer a cidade com as águas do rio Carioca. O aqueduto, orgulho da administração do governador Gomes Freire de Andrade, foi inaugurado em 1750 para atender principalmente ao grande chafariz do convento de Santo Antônio, no atual Largo da Carioca, e ao chafariz da Praça 15. Este para abastecimento dos navios que ali atracavam. Todo o fluxo de água era controlado por uma caixa, a Mãe d'Água, construída também no século XVIII e que hoje sobrevive ao tempo e ao descaso. No século XIX, durante o Império, foram construídos para a cidade o Reservatório Carioca e o Reservatório do França. Abastecidos ainda com as águas do rio Carioca e situados no bairro histórico de Santa Teresa. Inaugurado em 1883, o Reservatório do França funciona até hoje para receber e distribuir a água que vem do interior do estado do Rio Guandu. O Reservatório Carioca, com suas 3 grandes caixas, foi inaugurado em 1865 e utilizado até meados da década de 1980. Instalações que já não utilizam o maior patrimônio da Serra da Carioca, a água. Em alguns pontos da floresta, já observamos sua ausência e por isso questionamos, procuramos saber sobre as condições atuais de suas nascentes. O Parque Nacional da Tijuca convive com esse tesouro que se esvai, recurso fundamental para a vida e que ainda flui nas fontes apesar do abandono. Entre 2005 e 2010, o professor de Química da UFRJ, Delmo Weissman, elaborou e coordenou o projeto Água em Unidade de Conservação, premiado trabalho voltado para o monitoramento das nascentes, fontes e os cursos das águas de todo o Parque Nacional da Tijuca. Foi muito importante a nossa participação, porque antes desse evento, a qualidade das águas do parque nunca tinham sido analisadas cientificamente, com equipamentos de ponta e com pessoal qualificado, mestres, doutores e técnicos especializados em análise de água. O Instituto de Química colaborou e teve, em consequência, publicados vários trabalhos e relatórios comprovando não apenas a importância da floresta para a manutenção do microclima da região, preservação da vida silvestre e, no geral, a importância da floresta numa cidade igual ao Rio de Janeiro. Eu acho que, para o tamanho da cidade, pelo número de habitantes, eu não acredito que ela fosse suficiente para atender às exigências, tanto da indústria como do consumo e outras finalidades de uso da água. Mas, de qualquer modo, esse fragmento florestal existente numa cidade igual a nossa, além de contribuir com a qualidade do ar, evitar erosão, enchente nos rios, ela tem que ter uma conservação permanente, como você falou, ser uma política de Estado e manter a situação da água naquele fragmento em qualidade. No nosso projeto, nós aventamos a possibilidade dessa circulação de veículos contribuir para a diminuição da qualidade não apenas do ar, mas também pela absorção pela água de substâncias que são emanadas pelo uso desse combustível fóssil, do combustível dos automóveis. Nosso projeto pesquisou, como nós tínhamos conversado, 63 fontes de água do Parque Nacional do Tijuca, inclusive desde a nascente do Rio Carioca até o desembocadura na praia do Flamengo, né, no calabouço que eles fazem. E me causou na época muita estranheza uma afirmação de uma autoridade que não precisava ter aquela estação de tratamento na desembocadura do rio, que desemboca na Baía da Guanabara, porque já era poluída, a Baía já era poluída, então não adiantaria nada diminuir a poluição de um rio. Mas, evidentemente, a pessoa nota a diferença do aspecto visual da água quando você chega lá na nascente, quando chega ali no Guarani Velho e mais abaixo, que é o Rio Carioca, ele passa pela Rua das Laranjeiras.
Então, realmente, um rio histórico, deu nome à nossa cidade, então a população devia ser preservada. A empreitada também garantiu o fluxo das águas com reparos, manutenção preventiva em tubulações, reposição de matas ciliares e orientou pelo controle de acesso de veículos na unidade de conservação. Esse fragmento florestal existente numa cidade igual a nossa, além de contribuir com a qualidade do ar, evitar erosão, enchente nos rios, ela tem que ter uma conservação permanente, como você falou, ser uma política de Estado e manter a situação da água naquele fragmento em qualidade. A cidade do Rio de Janeiro, historicamente, sempre teve graves problemas do abastecimento público. Tá? E os mananciais do entorno do Parque Nacional da Tijuca, eles não têm um volume de água suficiente para garantir o abastecimento da zona sul da cidade. Mas é muito relevante para complementar o abastecimento de algumas comunidades que estão localizadas no entorno do parque. Além disso, tanto a floresta como aquele recurso hídrico, ele é importante para manter as condições climáticas da cidade, né? E com isso você combater os problemas da formação de ilha de calor. Nós temos ali também um problema sério, que este monitoramento ambiental não se transformou numa política pública, o que deveria ter sido feito através de uma parceria da Prefeitura do Rio de Janeiro com a SEDAI e o órgão ambiental federal, que é responsável pela gestão do parque. A visitação ao Monumento do Cristo Redentor é um dos programas mais concorridos entre as atrações de turismo da cidade. A exploração econômica dessa atividade provoca impactos para os bairros do Cosme Velho, Santa Teresa e para a Floresta. Hoje, dia 25 de outubro de 2014, fazendo uma inspeção na área, encontramos uma obra em andamento. Foi dito, passou uma equipe da SEDAI, foi dito que será feita uma cisterna. Aparentemente, pelo que está sendo feito, será uma cisterna fora do chão. Quer dizer, é um mostrinho no meio da mata. Foi dito que é para alimentar o Cristo Redentor, mas está sendo feito um complexo, paineiras, que vai abrigar muito mais gente. Acho que todo esse movimento não é para o Cristo somente, é também aqui para o complexo. Você vê como é que essa água, né, como é que essa água vai ser gerida. Aqui era uma antiga praça, tinha uns banquinhos e você acessava a coleta de água lá em cima, que seria o primeiro ponto de tomada de água da SEDAI, e aqui embaixo, seguindo um pouquinho, o segundo ponto de tomada da SEDAI. Pelas sapatas que observamos ali, não deve ser uma construção pequena, né? Não, deve ser pesada, são sapatas muito juntas, que estão apontando que vão levar uma carga grande, pelo menos naquela área ali. Voltamos ao reservatório Carioca. A água passa por um patrimônio em ruínas e desce o morro. A gente está aqui na rua Mirante Alexandrino, mais ou menos na cota 150. Temos um volume pequeno de água no momento, mas quando chove o volume é muito bom. E temos 3 caixas, que vamos depois calcular o volume, mas daria água a muitas pessoas. Então esse reservatório tem que estar em condição de operar, principalmente porque é estratégico. O planeta tem hoje mais de 7 bilhões de pessoas. Segundo a Organização das Nações Unidas, no ano de 2025,
2 bilhões de pessoas estarão em países ou regiões com escassez absoluta. O Brasil possui 12% de toda a água superficial, mas convive com o desperdício e a falta de planejamento na distribuição e na capacidade de fazer reservas. A impressão que se dá é que a cidade do Rio de Janeiro renega completamente o seu nome, renega completamente a sua origem marítima e fluvial, quer dizer, o nome Rio de Janeiro é um engano por conta da Baía de Guanabara, mas também porque existiam muitos rios de águas limpas e aproveitáveis quando começaram a colonizar a cidade. E hoje você não encontra mais nenhum ponto de água mais ou menos livre, mais ou menos limpa, em qualquer lugar da cidade. Quer dizer, todos os rios estão ou canalizados ou completamente poluídos, todas as fontes naturais foram fechadas ou também canalizadas e às vezes fechadas mesmo, trancadas. E, portanto, bom, a impressão que se tem é que a cidade hoje não tem mais nada a ver com as águas que deram origem ao seu nome. É uma impressão muito pessoal minha. O Maciço da Tijuca era a origem das águas de várias fontes, chafarizes, reservatórios, sistemas de captação de águas que existiram na cidade do século XVIII e XIX. Quer dizer, a gente fala muito do chafariz da Carioca, quer dizer, do Largo da Carioca, dos arcos, o aqueduto que trazia as águas lá da Mãe d'Água até o Carioca. Mas na verdade foram vários chafarizes e sistemas de captação de águas que foram construídos no século XIX com as águas que vinham do Maciço da Tijuca. Então, bom, você tinha não só o próprio sistema da Carioca, que é a captação de águas da Carioca, servia também ao chafariz ali da Glória. Outros sistemas que foram, quer dizer, o Ascurra, a Bica da Rainha, no Vale das Laranjeiras. Do lado norte, para o lado do Rio Comprido, você tinha um aqueduto no século XVIII que pegava as águas desde o Rio Comprido lá em cima, passava pelo Catumbi para chegar no chafariz do Lagarto. Quer dizer, tinha todo um sistema de captação de águas que pegava um manancial de águas puras que vinha toda do Maciço da Tijuca. É uma questão de política pública, né? Quer dizer, bom, a definição do que é o sistema de distribuição, captação e redistribuição de água é um recurso teoricamente abundante, se você pensar direitinho, quer dizer, a água que cai das serras cariocas que vem para a Baixada Fluminense, não sei o quê, é enorme. Você tem de Teresópolis, de Miguel Pereira, você tem uma bacia fluvial fantástica e perene. Quer dizer, que essa ainda não sofreu nenhuma grande seca, mas ela está completamente poluída desde sei lá, quase a montante no pé da serra. Quer dizer, a partir de um determinado ponto, toda essa água é jogada e serve de esgoto. Então, a captação de águas que podia ser feita nos sistemas, vamos botar o Silvestre, o Maciço da Tijuca, podia ser em vários outros lugares, você poderia ter uma captação de água, tratamento de águas sujas depois, para você usar isso complementando um pouco o sistema geral de alimentação da cidade. Quer dizer, são soluções paliativas, alternativas, que poderiam ajudar e muito a complementar uma eventual falta d'água. É uma pena que a gente não tenha, para o Maciço da Tijuca, uma política mais definida de captação e redistribuição de uma água que está aí. Não está sendo usada ou está sendo mal usada. Quer dizer, bom, a gente estava falando a fontezinha da Francisco Muratório. Quer dizer, a fontezinha da Francisco Muratório é uma nascente absolutamente desconhecida ou mal conhecida e tal, que mina da rocha como se fosse... Bom, em outros tempos aquilo seria transformado numa fonte. Você botava uma bica, você botava um chafariz, você botava um negócio lá, tá bom. O que fizeram hoje? Botaram uma grade para impedir os mendigos de lavar roupa e beber e ter água de graça. Tudo bem, é um perigo a mendicância, não sei o quê, é horrível ver o pessoal lavando roupa no chafariz e tal. Mas isso é uma política que já vem de algum tempo de você reprimir o uso da água pública, quer dizer, todos os chafarizes. Pô, a gente tem lindos chafarizes, tem aquelas fontes, tem aquelas coisas que foram criadas no século XVIII para você dar água de graça para a população na rua, para beber, para tomar banho, para se refrescar, para não sei o quê. Fecharam as torneiras.
por medo do mendigo, por medo de um uso indevido, não sei o que não tá. Mas, bom, se você pensar bem, você está tirando um conforto térmico da população, você está tirando água de graça de quem mais precisa. Pô, de repente eu quero ir lá molhar a cabeça debaixo de uma fontezinha, por que eu não posso mais fazer isso? Quer dizer, ao mesmo tempo que você tem um desperdício, uma má gestão na água pública, precisa economizar e tal, tem algumas coisas de conforto que são tiradas por medo excessivo da água. Quer dizer, bom, por que eu não tenho mais bebedouro público? Por que eu não tenho uma fontezinha que, pô, eu chego lá no aterro do Flamengo, depois de fazer, sei lá, andar de bicicleta? Bom, não tem, não existe mais. O crescimento urbano arrasa mananciais. O que resta são apenas relíquias de um tempo em que a água pura, além de ser consumida, era também adorada.